Olá, meus amores do nono ano. Então, a aula de hoje eu vou explicar um pouquinho de algumas dúvidas que ficaram na nossa aula online, né? No dia de hoje. E primeira coisinha aqui que eu vou falar é sobre o significado da palavra excerto, né? Que a gente ali ficamos em dúvida. Então, excerto é uma pequena parte, um trecho, né? Uma passagem, um pedaço, um fragmento, tá bom? Então é isso. Quando ali na página, se eu não me engano, 8, né? Pediu para ser retirado um excerto daquele poema que nós estávamos analisando, então era para ser o quê? Retirado um fragmento, um trecho, né? Uma passagem, uma parte, um pequeno pedaço, tá? Certo? Figuras de linguagem, a gente está vendo, né? Figuras de som, né? O volume 2, capítulo 5, página 10, tá bom? As figuras de som ou de harmonia correspondem a uma categoria das figuras de linguagem associadas à sonoridade. Elas valorizam a expressividade do texto por meio da sonoridade, ou seja, da repetição de sons. Por isso que nesses poemas que a gente está analisando, a gente vê muitas repetições dos sons. Por quê? Porque nós estamos vendo uma categoria chamada figuras de som, que compõem-se dentro das figuras de linguagem, tá bom? Então, aqui só para vocês verem, as figuras de linguagem são divididas em 4 categorias. Quais são? Figuras de palavras, que a gente ainda vai ver, figuras de pensamento, figuras de sintaxe ou construção e as figuras de som, que é essa que a gente está vendo, tá bom? Estamos analisando os poemas e vendo então as figuras de som, certo? Vamos ver aqui a assonância, que é uma figura de linguagem que a gente viu na aula de hoje também, tá? Então, a assonância é um tipo de figura de linguagem chamada de figura de som ou harmonia. Ela é caracterizada pela repetição de sons vocálicos, ou seja, as vogais, né? Numa frase, a gente viu, né? Os encontros vocálicos, né? Ali os sons vocálicos em alguns poemas que nós analisamos na aula de hoje. Então, são o quê? Quando tem esses sons, né, vocálicos, a gente tem o que aqui? A gente tem uma figura de linguagem chamada assonância, tá bom? É um recurso estilístico muito utilizado na literatura, na música e nos provérbios populares. Ela oferece maior expressividade ao texto por meio da intensificação da musicalidade do ritmo. Então, essa figura de linguagem que a gente viu na aula de hoje, ela vai dar mais musicalidade, mais ritmo, né? Às poesias, aos poemas que a gente está analisando, tá bom? Então, quando eu tenho uma repetição de sons vocálicos, ou seja, de vogais, em um mesmo poema, no caso que a gente está vendo o poema, eu tenho então uma assonância, tá? Vamos ver aqui agora um exemplo. Juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei. Me arrastei e te arranhei, e me agarrei nos teus cabelos. Então isso aqui é um pequeno trechinho retirado de Atrás da Porta de Chico Buarque, tá bom? Repetição das vogais. Quais vogais temos aqui repetidas? Para a gente ter então uma assonância. Ei, né? Acreditei, estranhei, debrucei, duvidei, arrastei e arranhei e agarrei, né? Então, nós temos essa repetição dessas vogais. Ei, certo? A aliteração é uma figura de linguagem caracterizada pela repetição de sons consonantais, ou seja, aqui já não vai ser mais as vogais, né? Vai ser as consoantes. Esses sons podem ser idênticos ou apenas parecidos, mas funciona acusticamente como uma expressão além das próprias palavras. A aliteração serve para marcar o ritmo de uma sequência de termos ou para produzir um efeito sonoro que intensifica o sentido do que está sendo dito. Também para intensificar aqui, né, o nosso poema, que no caso a gente está vendo poema, certo? Trata-se de uma figura de linguagem encontrada tanto em obras da cultura erudita quanto em
dizeres e expressões da cultura popular. Exemplo. Então, a gente vê aqui também no poema, nos poemas que a gente está analisando, os pequenos fragmentos, a literação também, essa figura de linguagem também, que tem a repetição de sons consonantais, tá? Vamos ver aqui um exemplo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aqui está falando que a literação ela é muito comum em expressões da cultura popular, ou seja, nos ditos populares, né? Então, temos aqui a repetição de qual consoante? A consoante R, né? Rato, roeu, roupa, rei e Roma. Certo? Essa é a figura de linguagem que se chama aliteração, tá bom? Então, aqui só para relembrar, porque eu sei que vocês já sabem quantas consoantes nós temos na língua portuguesa. 19 consoantes, tá bom? B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X e Z, certo? E na língua portuguesa nós temos as 5 vogais, certo? A, E, I, O, U. A gente aprende isso lá atrás, né? Acho que lá na quinta série, quarta série, alguma coisa assim. Tá, denotação e conotação, que a gente vai também começar, que foi os exercícios que eu pedi para vocês fazerem, para serem corrigidos na próxima aula. Conotação e denotação. Tá, denotação é a linguagem usada em seu sentido verdadeiro, vai ter um sentido que literal, tá bom? Sentido compartilhado por todos. O uso da denotação predomina textos formais, né? E objetivos. Ou seja, na denotação, a linguagem vai ser o quê? Culta, a linguagem formal, o sentido real, o sentido verdadeiro do que eu quero dizer quando eu utilizo a denotação. Já a conotação é oposta, né? É bem oposto. Né? O que? A linguagem usada em seu sentido figurado. Eu vou dar um novo sentido, né? Um sentido particular, né? Diferente. Não é aquilo que eu quero dizer. Seu uso predomina em quê? Em textos narrativos, subjetivos, informais. Então, a conotação vai ser utilizada em textos informais e não vai ter, então, a regrinha da língua portuguesa da norma culta, né? Não vai ter a norma culta ali, não, na conotação. Dá origem às figuras de linguagem. Então, a conotação é muito utilizada nas figuras, dentro das figuras de linguagem, tá bom? Vamos ver aqui agora um exemplo. Ó, o exemplo desse primeiro quadro aqui. Eu odeio estes pneus. Eu adoro esses pneus. Então, aqui, essa moça, ela se refere não a pneus que a gente conhece, né? Que são pneus de moto, carro, né? Que são pneus de condução, de automóveis. Ela se refere às gordurinhas, né? Ela está se referindo, então ela utilizou o quê? Uma conotação, né? Nessa frase aqui dela. E aqui o mosquito da dengue, né? Eu adoro esses pneus. Realmente ele tá falando que adora os pneus realmente verdadeiros de automóveis. Por quê? Aqui a gente pode imaginar que esse cartunista aqui, essa pessoa que criou essa imagem, ela quis fazer uma crítica em relação ao mosquito da dengue, né? Que as pessoas ainda deixam ali os pneus, né? Em lotes, né? Vazios ali, e que ocorre o quê? Ocorre a proliferação do mosquito da dengue. Então, aqui ele está usando o quê? A denotação, ele está falando no sentido literal, real. Eu adoro esses pneus aqui. Para eu poder entrar aqui, né, onde tem água, ficar água parada e fazer a festa aqui, né? O que não deve acontecer, a gente não pode deixar água parada em nada, né? Mais um exemplo aqui, denotação. Ela é amável. Ela se refere a alguma pessoa, alguma mulher, né? Então, ela pode ser amável? Sim. E agora a conotação, ela é um doce. Quis dizer que ela também é amável, só que utilizou doce, usou uma conotação, né? Também, ou seja, uma pessoa não pode ser um doce verdadeiro que a gente conhece para comer, né? Mas quando eu me refiro, ela é um doce, ela é uma flor, ela é uma fofa, né? Eu quero dizer, ela é uma fofa, ela é um doce, né? Ela é amável, tá bom? Então é isso, meninos. Beijinhos. Qualquer dúvida podem estar entrando em contato comigo, tá?